Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Alessandro Paiva e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do assédio moral no ambiente de trabalho. Vamos falar um pouquinho da importância de compreender os impactos e a importância da prevenção do assédio moral em um ambiente corporativo. Qual é o objetivo disso? É garantir um espaço que seja seguro e, consequentemente, positivo. Antes de começar, vou me apresentar rapidamente para vocês. Como eu disse, me chamo Alessandro, sou formado em administração de empresas, eu tenho pós-graduações na área de recursos humanos e de marketing, eu tenho um mestrado em administração de empresas, eu tenho um doutorado na área de ciência política e um pós-doutorado em administração. Sou professor de várias instituições de ensino, coordenador de cursos de graduação e de pós-graduação. Mas vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho o que é esse assédio moral, como é que o gestor pode lidar com isso, quais são as preocupações, o que eu posso fazer para que esse ambiente corporativo se torne mais produtivo, menos pesado, para que o clima organizacional, que é o elemento principal de escolha das pessoas numa organização, para que esse clima fique um clima mais ameno, mais tranquilo. Vamos começar a discutir um pouquinho o que é o assédio e depois o que não é o assédio moral, que acaba tendo uma linha um pouco tênue sobre questões que são e que não são. Vamos ver até alguns exemplos daqui a pouco. Vamos começar, então, com o conceito, né? O que é esse assédio moral? O que é assédio moral? O assédio moral é uma prática, é caracterizado como uma prática recorrente de humilhação e constrangimento no ambiente de trabalho, com o objetivo de desestabilizar, degradar o trabalhador. Então, ele pode ser descrito como um conjunto de atos que visam diminuir a autoestima e a capacidade profissional da vítima, o que vão causar prejuízo à sua saúde física e principalmente mental. O que abrange, então, esse assédio moral? Abrange comportamentos como críticas excessivas e humilhantes, isolamento social, atribuições de tarefas que são impossíveis de serem feitas, a perseguição, propagação de boatos, fofocas, comentários negativos, pejorativos, atos que criam um clima de terror psicológico. Sabe que, inclusive, existe uma legislação brasileira sobre assédio moral, né? Então, ele é considerado um ilícito civil, passível de indenização por danos morais e materiais. É proibido por lei, sendo considerado um ato de violência psicológica. A própria Constituição Federal, no Código Civil, Código Penal, além de leis específicas sobre saúde e segurança do trabalhador, garantem a proteção dos trabalhadores contra as práticas de assédio moral. Mas vamos tentar entender, vamos ver alguns exemplos aí do que seria esse assédio moral? Então, eu posso ter, no que tange a verbal, críticas constantes. Você, gestor, que está o tempo todo criticando aquele colaborador, fazendo humilhações públicas, usando uma linguagem depreciativa, sendo sarcástico. Evitar muito isso, gestor. Tem também o isolamento que você gera para aquele colaborador. Você desconsidera as opiniões dele. Você passa para ele uma tarefa que é difícil, que é impossível de ser feita. Gera aquelas cascas de banana, sabota. Tem também questões físicas, né? Invasão do espaço pessoal, toques indesejados. Tem gente que fala tocando muito, pegando muito, né? Gestos ameaçadores, o dedo, né? A violência física nem se fala, né? Quem é esse assediador e quem é esse assediado no contexto? Nós temos aqui o perfil desse assediador. Quem é? Geralmente é uma pessoa com uma personalidade mais autoritária, com necessidade de controlar e dominar os outros, buscando sempre impor o seu poder e sua superioridade. Normalmente esse assediador ele pode ter dificuldade de lidar com críticas, né? A pessoa, né, fala qualquer coisa, ele não gosta, né?
tem dificuldade de lidar com frustrações, com conflitos, buscando sempre descontar suas emoções e angústias em outras pessoas. Ele pode ter um histórico de comportamento agressivo muitas vezes e de abuso de poder. E quem normalmente é essa vítima? Essa vítima, normalmente, né, é uma pessoa mais sensível, que tem uma baixa autoestima, tem medo do conflito, que não quer o conflito, evita o conflito ao máximo. Pode ser um indivíduo, às vezes, com pouca experiência profissional, está entrando agora na empresa, ou está entrando agora no ambiente corporativo, que tem muita insegurança em relação à sua posição na empresa, ou tem uma dependência financeira muito grande do emprego. Então, acaba sendo uma vítima mais fácil, né? Em alguns casos, a vítima pode ter um perfil mais submisso, com dificuldade de se defender e de se impor, temendo represálias por parte do assediador. Vimos muito isso, né? Então, você, gestor, muito cuidado, né? Até identificar uma pessoa com esse perfil, né? Para não causar esse tipo de constrangimento. Isso gera uma série de impactos, né, gente? Impactos na saúde mental. Aí, esse assédio gera ansiedade, depressão, burnout, pânico. Aí a pessoa acorda de manhã cedo, não quer ir para o trabalho de jeito nenhum. Pode estar problemas de saúde física, doenças cardiovasculares, problemas gastrointestinais, distúrbios do sono. Quantas pessoas, né, que sofrem isso, né? Tem problemas gastrointestinais, não dormem direito. Bem-estar de maneira geral, né? Diminuindo a autoestima, perda de interesse, motivação, gerando um certo isolamento social. E essa questão do assédio tem uma série de consequências, né? Na empresa. Não, você, gestor, preocupado com a produtividade, né? Então, o assédio gera queda na produtividade do indivíduo, da equipe, reduz a qualidade do trabalho, diminui o engajamento dos colaboradores, a lealdade, vai fazer isso, consequentemente, aumenta o seu turnover, a rotatividade de pessoas, dificuldade de você atrair e manter uma pessoa na empresa, gera um maior absenteísmo, as pessoas faltam por licenças. De maneira geral, olha a quantidade de prejuízo para a organização que você, um gestor, um líder, né, que é a pessoa que tem que estar preocupada, responsável para que isso não aconteça. Então, essas consequências são muito sérias para a organização. Tá, mas como que eu vou identificar, então, eu, gestor, vou identificar situações de assédio moral? Então, críticas constantes, humilhações, sensação de medo, insegurança, desmotivação, um clima de tensão, hostilidade. Você chega, né, naquele ambiente que está ali pesado dentro da organização. E qual é o papel da liderança? Qual é o papel do líder no contexto da prevenção do assédio? Aí você, líder, você, gestor, tem que ter um papel muito importante na prevenção do assédio. Como que você vai fazer? Criar uma cultura de respeito, né? Tolerância zero para o assédio, valorização da diversidade. A gente vive num mundo de diversidade. Promover uma comunicação aberta e transparente, incentivar a troca de ideias, o feedback construtivo dentro da empresa, oferecer treinamentos regulares sobre a questão do assédio, para as pessoas entenderem, conscientizar a equipe sobre o impacto e responsabilidade e ser um exemplo, né? Você tem que ser um exemplo positivo desse comportamento, demonstrando respeito, empatia e uma conduta o tempo todo ética. Também é papel da liderança a investigação e apuração de casos, né? Definir procedimentos claros e objetivos para a investigação de casos de assédio, coletar evidências que sejam, né, convincentes, que realmente corroborem com a questão da denúncia, conduzir algum tipo de investigação sempre de maneira imparcial para que seja feita a justiça. Além disso, você líder, você gestor, tem que ser responsável por coibir o assédio, né? Você precisa definir, se for o caso, medidas disciplinares em caso de assédio, identificar agressor, o tipo de assédio que é praticado,
tomar medidas para prevenir que isso que aconteceu não aconteça novamente. Promover uma política de treinamento da equipe sobre questões de assédio. Importante conscientizar as pessoas, apresentar uma política para a empresa sobre as questões do assédio, utilizar cenários práticos, né, e simulações, né, para desenvolver habilidades, para as pessoas saberem como se comportar em situações de assédio. Importante também você, gestor, líder, construir uma cultura de respeito, né, dentro da organização, fazer com que as pessoas se sintam bem. Por quê? Porque esse assédio, além de tudo, gera problemas na imagem da organização, né? A empresa tem uma imagem de ser uma empresa que permite o assédio, uma empresa que o assédio é comum, né? Será que as pessoas vão querer trabalhar nessa empresa? Essa empresa, você acaba tendo uma diminuição da confiança, inclusive do público da empresa. O colaborador vai até a organização, né, comprar um telefone e, não, mas eu ouvi falar que lá os funcionários sofrem muito assédio, a pressão é muito grande, você tem muito problema de metas, enfim. Então, isso pode gerar um problema, né, de reputação da organização, dos talentos, aquelas pessoas que são boas. Pô, eu vou ficar numa empresa como essa, mas não vou mesmo. Então, você tem as pessoas saindo e um outro elemento são os custos, né? Custos elevados de processos trabalhistas, indenizações, enfim. Então, isso é muito importante. Agora a gente vai ver, vamos começar a discutir alguns exemplos reais de assédio e do que não são assédios. Porque às vezes a linha pode ser um pouco tênue para essa questão. Então é importante que a gente seja capaz de discutir. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas é importante que vocês discutam dentro do ambiente de trabalho, né, essas questões. São questões muito específicas dentro da organização. Tá? Vou dar exemplos mais gerais, mas vocês podem estar enquadrando no dia a dia, até do que não é considerado assédio. Vamos lá, então, alguns exemplos, depois eu vou dar exemplos mais pontuais. Pressão por metas, né? Então, imagine um vendedor que não bateu a meta do mês. Em vez de receber feedbacks construtivos, o gestor, o supervisor, expõe na frente de toda a equipe dizendo frases como: se você continuar assim, vai perder seu emprego. Aqui não tem espaço para os fracos. Então, essa abordagem, além de ser desrespeitosa, vai causar aquele ambiente tóxico, aumentando a ansiedade e diminuindo o rendimento do time. Só pontos negativos. Exclusão dentro da equipe. Uma colaboradora do suporte técnico, por exemplo, pediu afastamento por motivo de saúde mental. Quando volta, os colegas começam a ignorá-la, fazendo comentários como: aqui todo mundo aguenta a pressão. Se não aguenta, deve mudar de área. Esse comportamento, né, vai isolar a pessoa. Pode fazer com que essa pessoa peça demissão. Um cliente abusivo e falta de suporte. Atendentes e vendedores da loja lidam com diversos tipos de clientes, não é verdade? Se um cliente ofende ou agride verbalmente o colaborador, a empresa tem que dar suporte. Mas se a gerência ignora essas situações e pressiona o funcionário para aguentar calado, para não perder a venda, isso configura um assédio moral organizacional. Sobrecarregar um funcionário de forma intencional, né? Todo mundo hoje trabalha muito, né? A quantidade de trabalho em todos os setores é muito grande, mas se um colaborador questiona uma decisão ou pede melhores condições de trabalho e como resposta recebe uma carga excessiva de tarefas sem justificativa, pode ser um caso de assédio moral. Algo do tipo: já que está reclamando, vou te dar mais trabalho para você aprender a ficar calado. Bom, vamos ver alguns exemplos mais pontuais agora. Exposição humilhante em reuniões, né? Um gestor reúne toda a equipe de vendas para discutir os resultados do mês. Durante a reunião, ele expõe publicamente os piores desempenhos. Olha a carinha dos pobres coitados lá, né? Olha esses números, fulano. Você está puxando a equipe para baixo. Se não melhorar, nem precisa voltar mês que vem. Olha que situação complicada, né? Essa situação vai humilhar o colaborador, vai desmotivar a equipe como um todo, né? Que eu penso, pô, hoje foi com fulano, amanhã pode ser comigo, né?
Então, é uma questão que vai expor, vai envergonhar alguém. Eu posso ter também ameaças constantes de demissão. Está o tempo todo falando lá. Imagina que o gerente da loja de vocês pressiona os atendentes e vendedores, né, a vender os planos e serviços adicionais, dizendo algo do tipo: se você não vender pelo menos 5 combos de internet até o fim do dia, pode procurar outro emprego. Isso gera um ambiente de quê? De medo, de tensão, né? Cobrança de meta, gente, é natural. Temos metas, temos que ser cobrados, mas deve ser feita com respeito e estratégias de desenvolvimento, não com ameaças. Então, busca desenvolver, busca estratégias. Sobrecarregar o funcionário de propósito, né? Dar sobrecarga. O colaborador questiona uma decisão da liderança, faz uma reclamação, como represária, começa a receber uma carga maior de trabalho. Já que você gosta de reclamar, agora vai fechar a loja sozinho todos os dias. Então, é um outro exemplo negativo. Outro exemplo, o isolamento que falamos, né? Um atendente novo começa a trabalhar na loja, lembra? Um atendente novo, mas só agora. E ao invés de ser integrado na equipe, daquele onboard na equipe, né? Os colegas o ignoram, deixando de repassar informações importantes. Aí falam coisas do tipo: aqui, quem é novato tem que se virar sozinho. Se você errar, o problema é seu. Tem um outro exemplo: indução ao erro ou sabotagem também. A indução, o colaborador tem um bom desempenho e está cotado uma promoção. Sentindo-se ameaçado, um colega passa informações erradas de propósito, fazendo com que ele cometa erros e tenha um desempenho prejudicado. Tem nenhum outro exemplo, né? Vou dizer para ele que o cadastro de cliente deve ser feito assim, só para ele errar e levar uma bronca. O cliente é agressivo, né? Um cliente agressivo e falta de suporte da liderança, né? Um atendente lida com um cliente que começa a gritar, insultar, ofender, e a empresa, né? Você tem que aguentar. O cliente tem sempre razão. Agora, o que não é assédio, né? Vamos pegar uns exemplos aqui do que não seria assédio. Cobrança de metas com feedback. Falamos, a meta tem que ter meta. Só tem que dar um feedback. Por exemplo, percebi que você tem dificuldades em fechar suas vendas esse mês. Vamos analisar juntos o que podemos fazer, o que está acontecendo e pensar em estratégias para melhorar. Por que não é assédio? Cobrança faz parte do trabalho. E quando feita com respeito e apoio, não configura um assédio moral. Aplicação de medidas disciplinares. Por exemplo, um funcionário chega atrasado e já recebeu vários avisos sobre isso. Após uma reincidência, a empresa aplica uma advertência formal, né? E é a maneira como fala, olha só. Conforme já conversamos, os atrasos frequentes impactam o atendimento e a equipe. Essa advertência serve como um alerta para que possamos corrigir isso. Ok? Por que não é assédio? Aplicar medidas disciplinares previstas no regulamento interno de forma justa e documentada faz parte da gestão. Transferência do setor por necessidade da empresa. A empresa, às vezes, precisa transferir o sujeito do setor, né? Então, dando a explicação correta, né? Vamos precisar reforçar o time de pós-venda. E você tem um perfil adequado para essa função. Acreditamos que pode sair bem lá. Por que não é assédio? Se a mudança for baseada em critérios técnicos e necessidade da empresa, e não em retaliação ou punição, não é assédio. Críticas construtivas do desempenho. O colaborador erra frequentemente o cadastro de cliente. O gestor, o líder, chama para dar uma reunião e aponta os erros. Notei que houve alguns erros do cadastro esse mês. Vamos revisar o processo juntos? Então, olha só a diferença. Isso não é assédio. Chamei o processo não está claro para aquela pessoa. E o estabelecimento de regras e procedimentos internos. A empresa define que todos os funcionários devem seguir um script de atendimento para garantir a padronização. Alguns colaboradores acham isso burocrático, mas a regra é aplicada igualmente para todos. Por exemplo, precisamos seguir esse padrão para garantir a qualidade no atendimento do cliente. Vamos reforçar isso nas reuniões semanais. Por que não é assédio? Gente, definir regras claras de trabalho faz parte da gestão. Então, esses são alguns exemplos do que não é assédio. Note que muitas vezes é o que eu falo, é como eu falo com esse colaborador.
E por fim, né, gente? Respeito, ética e empatia são base para um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. Combater o assédio é um compromisso coletivo e cada um de nós tem o dever de agir com responsabilidade, promovendo um espaço onde todos se sintam valorizados e protegidos. Muito obrigado, espero que tenham aproveitado. Até a próxima.